Você que trouxe a Bíblia. Abra no livro de Tito, capítulo 3. Tito, capítulo 3, versículo 3. Tito 3, 3. Amém? Todo mundo achou aí? Tito 3, capítulo 3. Amém? Glória a Deus. Tito 3,3 diz assim, ó: porque houve um tempo em que também nós éramos insensatos, desobedientes, vivíamos iludidos e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Servíamos a maldade e a inveja, sendo desprezíveis e odiando uns aos outros. Versículo 4. Contudo, quando da parte de Deus, nosso Senhor Salvador, foi manifestado a misericórdia e o amor pela humanidade. Vou ler de novo. Quando da parte de Deus, nosso Salvador, foram manifestadas a misericórdia e o amor pela humanidade. Versículo 5. Não por causa de alguma atitude justa que nós pudéssemos ter praticado, mas devido à sua bondade, Ele nos salvou por meio da lavagem regeneradora, ou do lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Amém? Esse versículo que a gente acabou de ler está falando de nós, ou de uma pessoa que vivia sem Jesus. Então, sem Jesus, ela vivia uma vida vã, buscando prazeres. A Bíblia fala que ela vivia na inutilidade dos seus pensamentos. O versículo em Efésios fala assim. Ela vivia de uma maneira vã, guiada pela maldade, cheio de paixões iníquas. Só que no instante, olha o verso 4. Também diz, odiando uns aos outros. No verso 4. Contudo, quando da parte de Deus, nosso Salvador, foram manifestadas a misericórdia e o amor pela humanidade. A gente viveu de uma maneira vã, até o momento que Deus manifesta o seu amor pela humanidade. No versículo 5. É muito importante, igreja, que você entenda esse versículo. Amém? Olha esse versículo 5. Esse versículo 5 eu diria que é uma das bases do Evangelho. Não por causa de alguma atitude justa que nós pudéssemos ter praticado. Quer dizer, não por causa de alguma coisa boa que nós fizemos, que a bondade de Deus se manifestou, mas porque Ele é bom. Amém? Então a gente vivia de forma injusta, de forma ímpia, de forma completamente errada. De repente o amor e a bondade de Deus se manifesta. Não por causa de nós, mas por causa dele. E agora, na segunda parte, na parte B do versículo. Mas devido à sua bondade, Ele nos salvou por meio do lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então, antes não tínhamos o Espírito Santo, vivíamos uma vida completamente sem rumo, sem destino, e de repente a gente recebe o Espírito por causa da bondade de Deus. Glória a Deus. Eu e você, a gente tem o Espírito Santo, a gente tem a salvação em Cristo Jesus, não por causa de alguma coisa boa que a gente fez, mas porque Deus é bom. Glória a Deus. Amém? Então o Espírito Santo, assim como Jesus, a humanidade, é um presente. A Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para salvar todo aquele que crê. Amém? Então é um presente. Deus amou o mundo e deu. Da mesma forma, a gente recebeu o Espírito Santo por causa da bondade de Deus. Glória a Deus. Amém? E quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo, ele é Deus. Ele é a terceira pessoa da Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Deus Pai e Deus Filho, Jesus Cristo, estão nos céus nesse momento. A Bíblia fala que Cristo está sentado à direita do Pai. E o Espírito Santo, ele é a terceira pessoa que está presente aqui, agora. Amém? Glória a Deus. Então, Deus Pai, Deus Filho está no céu, mas a pessoa do Espírito Santo está aqui. Igor, mas se ele está aqui eu não vejo. O próprio nome dele já diz Espírito. O Espírito é invisível. Glória a Deus. Amém? Vai no finalzinho do versículo. E Ele nos salvou por meio do lavar regenerador e renovador do Espírito
Santo. O verso 6. Que ele derramou copiosamente ou generosamente, abundantemente sobre nós, com toda a sua generosidade, por intermédio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Então o Espírito Santo foi nos dado, a pessoa do Espírito foi nos dada para estar conosco de maneira plena. Fala assim, plenitude. Fala assim, plenitude. Ó, a Bíblia fala que o Espírito Santo ele é o próprio Deus. Amém? Então, embora Jesus não esteja aqui na terra, tem aquela passagem famosa que Jesus disse, ó, não vos deixarei órfão, mas enviarei para vocês o Espírito Santo. Lembra disso? Então Jesus dá uma promessa ali, que ele daria a nós o Espírito Santo. Glória a Deus. Então o Espírito Santo ele é a terceira pessoa da Trindade, ele é a pessoa que está aqui presente hoje, agora, nesse momento, e ele foi a pessoa que Jesus Cristo deixou aqui na terra, encarregado de cuidar da igreja. Amém? Então o Espírito Santo foi comissionado por Jesus a cuidar da igreja e dos discípulos. Amém? Quando eu falo igreja, não falo dos quatro paredes, falo das pessoas, do corpo de Cristo. Amém? Glória a Deus. Você creu em Jesus, você faz parte do corpo de Cristo. Amém? Então nesse momento aqui na terra, o bom pastor é o Espírito Santo. É ele quem está guiando o corpo de Cristo. Glória a Deus. Amém? Então o Espírito Santo, ele está ativamente envolvido na igreja. Glória a Deus. O Espírito Santo, ele trabalha em favor, em prol da igreja de Jesus Cristo na terra. Basicamente, o Espírito Santo, ele quem trabalha a favor das nossas vidas, porque nós somos a igreja. Glória a Deus. Amém? Fala assim, o lavar regenerador. Quanto mais eu e você temos comunhão com a presença de Deus, mais esse lavar regenerador vai acontecendo dentro do nosso coração, dentro do nosso íntimo, do nosso interior. O nosso coração, a nossa maneira de pensar, a gente vai sendo transformado. A Bíblia fala de glória em glória. Então é algo interior. Embora a gente vê, e é o Espírito Santo que faz, as manifestações aqui fora, uma pessoa cai, a outra fala em línguas, a outra sente uma alegria que não sabe de onde vem, uma alegria, quando eu falo não sabe de onde vem, uma alegria sobrenatural. Amém? A paz que excede em todo entendimento, são manifestações do Espírito Santo. Mas enquanto isso acontece aqui fora, dentro de cada um de nós está acontecendo um lavar, uma regeneração. A Bíblia fala que quando Jesus Cristo morre, o Espírito Santo morando dentro de nós, ele vem fazer morada dentro do nosso espírito. Mas tem uma parte dentro de nós que precisa ser transformada. Glória a Deus. Que é a nossa alma, que seria a nossa mente, o nosso coração e as nossas vontades. Glória a Deus. Amém? Quero que vocês entendam isso antes da gente prosseguir. Essa transformação ela não acontece com a gente mesmo tentando fazer. É o Espírito Santo que produz isso em nós. É muito importante você entender isso. Quantos aqui já ouviram falar dos frutos do Espírito? Já ouviram falar? Gálatas 5:22, ali em diante. Amor, alegria, paz, temperança, domínio próprio. Isso não é algo que você tenta ser. É algo que acontece a partir da sua comunhão com o Espírito. Pensa assim, se as pessoas conseguissem por si mesmo, ser paciente, ser mais amorosa, ser mais bondosa, elas precisavam do Espírito Santo, precisavam de Deus? Sim ou não? Não. Elas por si mesmas com você? Então tem uma parte dentro de mim, de você, tem uma debilidade dentro do ser humano, que o Espírito Santo veio, a Bíblia fala que quando ele vem morar dentro de nós, ele nos dá uma nova natureza. E é exatamente nesse lugar que o Espírito Santo veio para nos transformar. Fala assim, é o Espírito Santo que produz os frutos em mim. Então os frutos não é o que você produz. Glória a Deus. É muito simples, você só precisa guardar a semente. Quando você joga uma semente na terra, é você que faz aquela semente nascer? Sim ou não? Não. É a chuva, o sol. Glória a Deus. Então eu e você precisa guardar somente a semente. O que é a semente? A palavra. Amém? À medida que você vai guardando a palavra, o Espírito Santo vai nos regenerando, vai derramando água sobre aquelas palavras que a gente ouviu. E aquilo vai crescendo. Glória a Deus. Amém? E o crescimento da palavra é a transformação que a gente sente no nosso ser. Glória a Deus. Quero que vocês vão em 2 Pedro capítulo 1, versículo 20. Segunda Pedro capítulo 1, verso 20. Segunda Pedro 1, 20. Glória a Deus. Vocês acharam ali? Pedro é um livro bem pequenininho na Bíblia.
2 Pedro 1,20, diz assim, ó. Antes de tudo, sabei, 2 Pedro, capítulo 1, verso 20. Antes de tudo, sabei que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal. Versículo 21. Porquanto, jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens santos falaram da parte de Deus, orientados pelo Espírito. Então, nenhuma escritura, nada que está escrito na Bíblia, veio da própria mente humana, veio do próprio pensar humano, mas foram homens santos que foram inspirados e guiados pelo Espírito de Deus. Glória a Deus. Amém? Por isso que a Bíblia é a palavra de Deus. Amém? É por meio da palavra de Deus que tudo acontece na minha e na sua vida. E a gente vai falar um pouquinho do Espírito Santo e como ele está envolvido nesse processo da nossa mudança. Igreja, se um cristão recebe a Jesus, tem Jesus, ele se batiza, e se ele vive a vida com Deus sem a comunhão com o Espírito Santo, ele não vai conseguir viver. É impossível você viver a sua vida com Cristo sem o Espírito Santo. Glória a Deus. Vocês entendem? O que diferencia o Evangelho de Cristo de todas as religiões existentes no mundo? Tem milhares e milhares de religiões, sim ou não? E qual que é a diferença de todas? Porque a gente tem um Espírito. A maioria das religiões, eles têm um livro de regra, um livro de conduta, um código de conduta a se seguir, sim ou não? Amém? Filosofias e muitas vezes até boas. Só que não tem algo vivo. Não tem algo que é real. Vocês entendem? O Evangelho, a diferença do Evangelho é porque tem o Espírito Santo. Glória a Deus. Amém? Então o Espírito Santo, ele trabalha por meio da igreja. Ele opera as coisas por meio da igreja. Amém? É bem simples. Ele está em constante atividade, em constante movimento, em constante trabalho na igreja. Fala assim, por meio da palavra. É aqui que eu quero que vocês entendam. Muitas vezes, igreja, vocês vão ver as manifestações, e é importante que tenha, porque a Bíblia fala que onde o Espírito do Senhor está, ali é liberdade. Mas é importante que você entenda também que a palavra de Deus também é um Espírito Santo. A Bíblia fala que o Espírito e a palavra é um só. O Espírito Santo ministra e transforma a nossa vida, o nosso coração, a nossa mente, vamos dizer assim, os resultados que a gente muitas vezes espera ou pede a Deus por meio da palavra. Glória a Deus. Amém? Vou ler de novo com vocês, ó. Antes de tudo, sabei que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, porquanto jamais a profecia teve origem na vontade humana, não é algo que o homem produziu, mas homens santos falaram da parte de Deus, orientados pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo é ele quem revela a palavra. Glória a Deus. O que é a revelação da palavra? A revelação nada mais é do que uma palavra específica para uma situação específica. Glória a Deus. E é ele que traz a luz, a nossa luz. Ele que traz ao nosso entendimento o que a Escritura quer dizer. Glória a Deus. Bem simples. Quero que vocês vão agora em João capítulo 14, versículo 26. Amém? Igreja, toda a Escritura, João 14, 26. Toda a Escritura, ela é divinamente inspirada por Deus. Embora foi as pessoas que escreveram, os homens santos de Deus, as palavras não veio deles, veio do próprio Espírito do próprio Deus. Amém? João 14, 26. João 14, 26. Ó, fala assim, o Espírito Santo, ele revela a palavra. Fala assim, o Espírito Santo, ele ensina, fala assim, ele ensina a verdade. Ó, João 14, 26. Mas o advogado, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensina todas as verdades, e vos fará lembrar de tudo o que eu vos disse. Então o Espírito Santo, ele nos ensina, ele nos faz entender a palavra. Um exemplo, você está aqui no culto, vem aquela palavra específica, revelada do Espírito, você recebe. Mas a partir do momento que você sai e vai para a sua vida, para o seu dia a dia, e você pega a Bíblia e começa a querer aprender e conhecer mais sobre Deus, o Espírito Santo, ele está encarregado, ele é a pessoa que vai te ensinar. Ele que vai te ensinando. Glória a Deus. Amém? Vocês compreenderam isso? Quero que vocês vão agora em Romanos, capítulo 8, verso 14.
Romanos, capítulo 8, versículo 14. Romanos 8, 14. O Espírito Santo, igreja, ele é a pessoa que habita em nós. Ele é a pessoa que está a todo momento, a 24 horas, 24/7, ao nosso lado. Glória a Deus. É Ele que nos revela, Ele que nos ensina. Fala assim, é Ele quem me ajuda a orar. É Ele quem testemunha no meu coração. O Espírito Santo é Ele quem testemunha, é Ele quem coloca a certeza e a convicção no nosso coração acerca da palavra de Deus. Por isso que não dá para viver o Evangelho sem o Espírito Santo, sem a comunhão com o Espírito Santo, igreja. Sem você conhecer pessoalmente a presença de Deus, a presença do Espírito Santo, você não vai conseguir viver o Evangelho. Você vai vir para a igreja, você vai até vir para os cultos, só que sempre desanimado, sempre triste, sem uma boa perspectiva. Vocês entendem? Glória a Deus, amém? Então o Espírito Santo, ele é a pessoa que traz testemunho ao nosso coração. Sabe, quando acontece uma circunstância ou alguma coisa ruim, alguma coisa que foge do nosso controle, é o Espírito Santo que testemunha a certeza da palavra de Deus em nosso ser. Vou dar um exemplo. Aconteceu uma situação de doença na sua casa, ou de falência, algo muito ruim. É o Espírito Santo que testemunha a palavra de Deus acerca daquela circunstância que você está passando, ou vivendo. Vocês compreendem? Amém? Glória a Deus. Bem simples. Por isso é de suma, de extrema importância você ter comunhão com o Espírito Santo. Você cultivar uma comunhão com o Espírito Santo. Glória a Deus. Amém? Lembrando que isso é pessoal. Isso não tem como ninguém fazer por você. Só você mesmo. Glória a Deus. Romanos capítulo 8, verso 14. Porquanto todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O verso 15. Pois vocês não receberam um espírito que vos escravize para andardes outra vez atemorizados. Quer dizer, o Espírito Santo, ele jamais vai trazer pânico, medo, perturbação, desespero. Esses são os demônios, amém? Glória a Deus. E a gente não deve andar com aquele temor, com aquele medo assim, não, eu estou com o Espírito Santo aqui, eu não posso falhar, eu não posso fazer isso. Igreja, é a sua caminhada com Ele, que por meio da comunhão, vai transformando você, amém? Não é assim, se eu pecar o Espírito Santo sai, se eu fizer o que é certo o Espírito Santo vem. Mais para frente eu vou te explicar isso. Glória a Deus, amém? Versículo 15 ainda, uma vez mais atemorizados, mas recebeste o Espírito que os adota como filhos, por intermédio do qual clamamos Abba, Pai. A Bíblia fala que é por meio do Espírito Santo que Deus derrama o amor em nosso coração. Por meio do Espírito Santo, que quando a gente faz algo errado, quando a gente peca, quando a gente faz algo que não agrada a Deus, é Ele que nos incomoda, é Ele que nos lembra, amém? Glória a Deus. Vocês compreendem? Quero que vocês entendam isso. A gente vai mais específico nisso, mas não agora. É o Espírito Santo, igreja, encarregado de revelar a pessoa de Jesus, a pessoa de Deus a mim e a você. Vocês entendem? É o Espírito Santo, por meio da palavra, é Ele quem está encarregado de fazer com que você compreenda e entenda e receba tudo aquilo que Jesus Cristo fez para mim, por você. A Bíblia fala que Deus nos deu Ele, a gente recebeu o Espírito aí em 2 Coríntios, para que a gente receba tudo aquilo que a gente recebeu gratuitamente em Cristo Jesus. Vou dar um exemplo. Quando uma pessoa vem doente aqui, por que ela pode ter certeza que vai ser curada? Porque em Cristo Jesus ela já tem a cura. Então o Espírito Santo, ele é a pessoa que manifesta, ele que traz à existência aquilo que Cristo fez por amor a nós. Glória a Deus. E de extrema importância é isso. É o Espírito Santo que revela Deus a nós. É impossível, igreja, uma pessoa conhecer Deus sem o Espírito Santo e sem as palavras de Jesus. Glória a Deus. Amém? Se você não tiver comunhão com o Espírito Santo, se você não cultivar a comunhão com o Espírito Santo, você vai vir à igreja, você vai participar dos cultos, mas a sua vida com Deus vai ser fria, vai ser sem graça, vai ser sem vida. Em outras palavras, vai ser chato, tedioso, frustrante. Amém? Porque a vida do Evangelho só funciona, só é real, só é manifesta quando tem a pessoa do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Versículo 16. E o próprio Espírito testemunha ao nosso coração que somos filhos de. Então é o Espírito Santo que testemunha as verdades da palavra ao nosso coração. Vou dar um exemplo.
Jesus fala assim: filho, filha, você é amado. Aí você: não, mas eu não creio. Como assim? Eu não sou tão bom. Filho, você é abençoado. Não, mas eu não creio. É o Espírito Santo que diz para você que aquilo que Deus diz é verdade ao seu respeito. Amém? Glória a Deus. Ele que traz a convicção, Ele que produz a convicção no meio do seu coração. Mas lembra que você precisa guardar a semente, que é a palavra. Amém? Versículo 17. Se somos filhos, então também somos herdeiros e herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se realmente participamos dos seus sofrimentos, para que da mesma maneira participemos da sua glória. Quer dizer, Ele é a garantia dentro de nós. A gente vamos herdar o reino dos céus e toda a herança que Cristo conquistou por nós na cruz. Amém? Glória a Deus. Quero que vocês vão agora no verso 26. Ainda em Romanos ainda. Vamos ler o verso 26. E já vai ler o verso 26. Romanos 8, 26 aí, ó. Da mesma forma, o Espírito nos auxilia. Aqui que eu quero que vocês... Igreja, olha isso. Olha isso. Da mesma forma, o Espírito nos auxilia em nossas... Porque não sabemos como orar. No entanto, o próprio Espírito intercede por nós com gemidos impossíveis em serem expressos por meio de palavras. Então, o Espírito Santo que nos ajuda em nossas Então, quanto mais fraqueza você tem, mais perto dele você deve estar, e não longe. Tem pessoa que pensa assim: não, eu pequei, eu falhei, agora eu vou me afastar assim de Deus, né? Vou dar um tempo de igreja, né? Vou parar de ir para o culto. Não, igreja. Se é o Espírito Santo que te ajuda na sua fraqueza, como é que você vai ficar longe daquele que vai te ajudar? Sozinho você não vai conseguir? E outra coisa incrível também, ó. Porque não sabemos como orar. A gente não sabe o que deve pedir, o que deve falar com Deus. No entanto, o Espírito Santo nos ajuda. Você entende que ninguém sabe orar? Nenhum crente sabe orar? Ah, você é pastor, sabe orar? Ninguém sabe orar. Todo mundo precisa do Espírito. E é gostoso, sabe por quê? Porque o Espírito Santo, ele ora, de fato, aquilo que muitas vezes a gente não consegue pôr em palavras. Sabe quando você fala uma coisa com a pessoa, mas no seu coração você está com outra intenção, você quer dizer outra? Quando você ora, quando o Espírito Santo ora por intermédio de nós, a gente fala o que está no nosso coração. A gente fala o que está no nosso coração. A Bíblia fala em Coríntios que quando a gente ora em línguas, a gente edifica a nós mesmos, e o Espírito de Deus ora através de nós. E quando eu sei que o Espírito Santo está orando por mim, quando você está orando nas línguas espirituais, o Espírito Santo está intercedendo. Por isso que você o seu intelecto não entende. Tem momentos que ele abre e você começa a compreender o que você está orando, mas tem momentos que você só está ali orando, mas você sabe que alguma coisa está acontecendo, porque é de espírito para espírito. Igreja, olha isso. O Espírito Santo conhece todas as coisas a respeito de Deus, e o mesmo Espírito Santo conhece todas as coisas ao nosso respeito. Então, quando ele ora, ele sabe exatamente o que dizer. E quando a gente ouve ele, a gente sabe exatamente o que fazer, porque ele já conhece tudo. Ele sabe de todas as... Vocês entendem? Por isso que a vida com Jesus, na comunhão do Espírito Santo, muda tudo. Muda literalmente o seu destino. Vou dar um exemplo para você. Você está com um objetivo: não, eu quero abrir uma empresa, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. E o Espírito Santo fala para você: filho, vai por aqui. Mas no seu coração, aquilo que vai dar certo vai ser aquilo. Mas o Espírito Santo fala: não, vai por aqui. Você entende? O que vai dar certo? O que você está colocando no seu coração, ou talvez até dê certo aquilo que você colocou no seu coração, só que você no fundo não vai encontrar sentido. Você entende? E quando você faz aquilo que o Espírito Santo, vamos dizer assim, você deixa ser guiado pelo Espírito Santo, o que acontece? Bons frutos, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus acontece. Vocês entendem? Por isso que um cristão sem a comunhão com o Espírito Santo, a vida com Jesus não tem vida, é só mais uma religião. Agora, se você tem o Espírito Santo, você tem comunhão com Ele, você está no trabalho, no serviço, na escola, sabe, é como se algo literalmente sobrenatural, que não tem a ver com a sua capacidade humana, se desata. Vocês entendem? Eu comecei a entender e a saber coisas que naturalmente eu, estudando e tentando procurar, não entenderia nunca. Vocês compreendem? O Espírito Santo opera a transformação. Eu comecei a pegar gosto pela leitura, por escrever. Estou dando um testemunho aqui para vocês. Vocês entendem?
Eu comecei a fazer coisas que naturalmente eu jamais faria. Vocês entendem? Glória a Deus. Amém? Então o Espírito Santo é Ele quem traz a chama, o fogo do Evangelho. Você entende, igreja? Essa é a verdadeira comunhão com o Espírito Santo, ela muda a sua vida. Ela muda o seu destino. Não é aquela coisa assim, aquela falácia, sabe? Ah, não, o Espírito Santo está aqui. Não, igreja, quando a comunhão é verdadeira e genuína, tem transformação, tem mudança. Confesso para vocês que renunciar ou não fazer aquilo que estava no meu coração e que eu tinha planejado foi difícil. Mas hoje eu agradeço. Vocês entendem? Então o Espírito Santo é Ele quem te ajuda nas suas Ele que coloca a oração no seu coração. Ele pega a vontade de Deus para mim e para a sua vida, que você não sabe, por isso o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiu à mente do homem. E Ele fala, todo mundo repete esse versículo, porque aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiu ao coração do homem, é isso que Deus tem preparado para aqueles que o ama. Versículo de baixo, mas Deus nos revelou por meio do seu Então quer dizer, tem uma coisa ali que você não sabe ao seu respeito, mas quando você tem comunhão com o Espírito dele, agora você passa a saber. Igreja, é magnífico viver a comunhão com o Espírito Santo. É algo que não tem palavras. Só quem vive, não é quem fala, só quem vive de fato sabe o que é. Glória a Deus. Esse é o convite para mim e para você hoje, que a gente venha viver. Versículo 26, ó. Do mesmo modo, o Espírito nos auxilia em nossas fraquezas, porque não sabemos como orar, no entanto, o próprio Espírito intercede por... O que é interceder? Interceder é estar no meio. O Espírito está entre Deus e nós. O Espírito conhece o coração de Deus e o nosso coração. Por nós, com gemidos impossíveis de serem expressados em palavras. Versículo 27. Olha isso, igreja. Olha esse versículo. É Ele quem sonda os corações e conhece perfeitamente qual é a intenção do Espírito, porquanto o Espírito suplica pelos santos, em conformidade com a vontade de Deus. Então o Espírito intercede por mim e por você, de acordo com a vontade de Deus. O Espírito Santo sabe o que está no meu e no seu espírito, e Ele traz a nós, intercede por nós, vai até Deus com aquilo que está no nosso coração. Quando a gente usa a palavra coração, é espírito. E Ele também é o Espírito de Deus, então Ele conhece todas as coisas a respeito de Deus. Então quando você vive uma comunhão com o Espírito de Deus, você começa a viver de maneira diferente. Glória a Deus. Vocês compreendem isso? Vocês entendem? Então o Espírito Santo ora a intenção, e Ele sabe aquilo que que nós de fato precisamos. Glória a Deus. Por isso a gente não sabe o que orar e o que pedir. Glória a Deus. Quero que vocês vão em João agora. Agora sim a gente vai em João. João 16, versículo 12. João 16, 12. João, capítulo 16, 12. João 16, 12. Ó. Eu ainda tenho muitas verdades que desejo vos dizer, mas seria demais para o vosso entendimento nesse momento. Então Jesus, quando estava com seus discípulos, tinha muita coisa que Ele queria que os discípulos soubessem, que os discípulos entendessem. Só que se Jesus falasse para eles naquele momento, eles não iam entender. Por que eles não iam entender? Porque a mente deles ainda era natural. Pensa assim, igreja, só Jesus tinha um Espírito. Os discípulos ainda não tinham. Jesus ainda estava na terra. O Espírito Santo só vem quando Jesus sobe. Glória a Deus. Amém? No entanto, olha o verso 13. Quando o Espírito da verdade vier, olha esse versículo, igreja. Ele vos guiará em toda a verdade. Então Ele nos ensina em toda a verdade. E Ele nos guia em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido. E vos revelará tudo o que está por vir. Então o Espírito Santo, ele começa a fazer com que você conheça mais a Jesus Cristo. O Espírito Santo começa a fazer com que você entenda, com que você se aproxime de maneira consciente de Jesus Cristo. Você começa a se aproximar de Jesus. Você começa a compreender a obra de Jesus, o que Jesus fez. Você começa a entender o amor de Jesus pela sua vida e o valor que você tem para Ele. É o Espírito Santo. E Jesus começa, por meio do Espírito Santo, a guiar a sua vida.
Vocês entendem isso? A gente vai tocar no assunto guiar. Amém? Mais um agora ainda. Ó. E o Espírito me glorificará, porque receberá tudo do que é meu e vos anunciar. Ó, olha o versículo 15, igreja. Olha esse versículo. Tudo que o Pai tem pertence a mim. Por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu. E o que está escrito no final aí? E o revelará a vocês. Então o Espírito vai dizer para mim e para você coisas que eu e você não sabe a respeito de Jesus Cristo. Glória a Deus. Ele vai fazer a gente entender, compreender a vontade de Deus. Glória a Deus. Amém? Por meio do que, Igor? Por meio de uma voz falando na minha cabeça? Igreja, o Espírito Santo fala na nossa mente, no nosso coração. Mas a maneira primordial que ele usa é a palavra. Mas ele fala também no coração. Amém? Glória a Deus. Não estou anulando aqui. Ele fala e olha como fala, hein? E quando ele fala dentro, você pode fugir para um lado, fugir para o outro. Você tenta, é que nem Jonas, né? Para onde eu vou me esconder, Senhor, da sua voz? Na barriga do peixe, no profundo do mar, aquela voz fica ecoando lá dentro do seu ser. Glória a Deus. Você sabe quando Deus está te chamando, amém, igreja? Glória a Deus. Quero que vocês vão em Apocalipse agora. Apocalipse 2:7. Apocalipse 2:7 diz assim, ó. E quem tem ouvidos, compreenda ou ouça o que o Espírito declara aí às igrejas, ou às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida. Então o Espírito Santo, ele sempre está falando na igreja. Vocês entendem? O Espírito Santo sempre está falando na igreja, e o Espírito Santo sempre está falando com a igreja. Quem é a igreja? Nós. Glória a Deus. Então, Deus, fala assim, Deus fala. Deus não é um Deus de pedra, Deus não é um Deus de barro, mudo, surdo. Não, Deus sempre fala. Amém? Glória a Deus. Deus fala sim ou não? E por que muitas pessoas não ouvem? Vou falar para vocês, a gente vai ler nesse versículo agora. Quero que vocês vão em Mateus 13. Mateus 13. Fala assim, Deus sempre fala. Igreja, quando a gente está orando, eu ouço, mas não escuto a resposta de Deus. Igreja, Deus sempre vai falar. Talvez não naquele momento, naquela hora que você quer, mas Ele sempre vai falar, sempre. Porque é da natureza dEle. Amém? Você já viu uma criança? Quando a criança é saudável, quando ela é aquela criança esperta, ela sempre fala, brinca, vai para lá. A criança tem vida. O Espírito Santo é assim. Por isso que quando o poder dele se manifesta, as pessoas ficam vivas, as pessoas se alegram. A Bíblia fala exultai, outra vez digo exultai no Espírito. Quer dizer, tem alegria. Glória a Deus. Tem energia, tem vida. Amém? Glória a Deus. Então Deus sempre fala. Igor, por que Deus sempre fala e muitas vezes as pessoas não escutam? Ou muitas vezes eu mesmo não escuto? Glória a Deus. Antes de você pôr as pessoas, nossa, fulano não ouve Deus, não, pegue para a sua vida. Amém? Isso vai fazer com que você cresça pessoalmente. Nossa, você viu fulano? Não está fazendo? Igreja, para de olhar para o outro. Olhe para você e para a sua comunhão com o Espírito Santo. Amém? Tem cristão, não estou falando de ímpio, não estou falando de pessoa que não conhece Jesus, que vive a vida cristã olhando para o outro. Nossa, você viu fulano? Você viu ciclano? Igreja, uma das características das pessoas que andam com o Espírito Santo é nunca falar mal de ninguém. Você nunca vai ver uma pessoa que tem uma comunhão verdadeira com o Espírito Santo falando mal do outro. Porque ela sabe que isso entristece o Espírito. Está escrito em Efésios 4, 29, se eu não me engano, 29 e 30. Glória a Deus. Amém. Versículo 13, ó. Por isso lhes fala por meio de parábolas, porque vendo não enxergam, escutam não ouvem, muito menos compreendem. Os discípulos perguntam para Jesus, por que ele falava tudo em parábolas? O verso 14. Quero que vocês prestem atenção aqui, igreja. Ó. E neles se cumprem a profecia de Isaías. Ainda que continuamente estejam ouvindo, jamais entendereis ou entenderão. Mesmo que sempre estejais vendo, nunca perceberão. Então Jesus está falando assim, o Espírito vai estar sempre
falando. Eles vão estar sempre vendo as manifestações do Espírito, eles vão estar ouvindo, eles vão estar vendo o que Deus fez, o que Deus faz, o que Deus vai fazer, mas jamais eles conseguem parar e ouvir. Por quê? Olha o verso 15. Posto que o coração deste povo está o quê? Pedrificado, endurecido, insensível, endurecido. De má vontade escuta com seus ouvidos, fecham os seus olhos para evitar que enxerguem com os olhos, ouçam com os ouvidos e compreendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. Então ele está falando que muitas vezes o Espírito Santo vai estar falando, mas se a pessoa tiver com o coração endurecido, aquilo para ela não vai fazer diferença nenhuma. Você entende, igreja? Que muitas vezes não tem a ver com Deus. Compreende? Então o Espírito Santo sempre vai estar falando. Sempre, igreja, sempre. A Bíblia fala que o Espírito de Cristo é o Espírito da profecia. Quer dizer, o Espírito sempre vai estar proferindo, falando o que, Igor? Falando acerca de tudo. Mas muitas vezes as pessoas têm a dureza de coração. Igor, e o que leva as pessoas à dureza de coração? O que leva a pessoa à dureza de coração é o pecado. Quero que vocês entendam agora. A gente vai falar sobre duas pessoas. Existe aquela pessoa que vive uma vida de pecado, que não conhece Jesus. Amém? Essa é a pessoa ímpia, a pessoa que está no mundo, sem Cristo. Então ela vive no pecado, ela se entregou àquilo que ela sabe que é errado, aquilo que a consciência dela diz para ela, para que ela não faça. Glória a Deus. Quando ela se entrega àquilo, o coração dela, a consciência dela começa a ficar insensível. Ela fica cega pelo sabe, é como aquela pessoa que roubou, matou, foi presa, sofreu na cadeia, mas ela sai da cadeia e continua fazendo a mesma. Quer dizer, ela não se arrepende. E o pecado cega ela. Glória a Deus. Então, ela não tem noção, não tem ideia de quão profunda ela está naquilo. Amém? Então, ela está endurecida. Glória a Deus. E agora eu vou falar do cristão. E tem aquele cristão, ele vem para a igreja, ele vem para o culto, ele, aleluia, glória a Deus. Mas ele também está vivendo de maneira, talvez ele não esteja vivendo no pecado explicitamente, mas dentro de si ele está vivendo já de maneira insensível. Já não liga mais para suas ações, já está tudo bem, se fizer fazer, sabe? E ele ainda pensa que ele está sendo espiritual. Na mente dele, ele acha que ele acredita que está sendo espiritual, mas no seu coração ele já se esfriou, já se tornou insensível à presença de Deus e à voz de Deus faz tempo. Vocês entendem? Glória a Deus. Então aquela pessoa que está sempre ali vivendo, mas no coração, no interior, que é o que realmente importa, porque a aparência não quer dizer nada. A pessoa está insensível a Deus. Vocês entendem? Então aquela pessoa que ela vai ter uma pose de crente, mas o coração, quando o Espírito sussurrar assim, ei, perdoa. Não, mas ele que fez errado. Quer saber, não quero nem ouvir, porque se eu ouvir Deus, ei, ama, faz o bem, ser generoso, ser paciente, ser calmo, tenha domínio próprio. A pessoa assim não, mas Deus não sei o quê. Você vê que ela já perdeu a comunhão e a presença de Deus faz tempo. Vocês entendem, igreja? Glória a Deus. Esse é o cristão. Esse é o filho de Deus, está dentro da casa de Deus, está ouvindo a palavra mas o seu coração está insensível, endurecido. E é tão louco, porque a pessoa começa a viver aquela vida, de repente ela está vivendo uma vida completamente fora da vontade de Deus, mas ela não percebe, e ela pensa que aquilo ali é a vontade de Deus. As coisas só dão errado, só bagunça tudo. Mas eu estou indo na igreja, meu Deus, não acontece na minha vida. Porque dentro do coração dela, no fundo, ela resiste ao Espírito. Igreja, se você resiste ao Espírito Santo, não tem oração que muda. Se você está ouvindo do Espírito de Deus, do Criador, se você está resistindo a Ele, o que um homem pode fazer por você? Vocês compreendem? Compreende? Igor, e agora? Como resolver isso? Fala assim, a dureza de coração, ela impede, ela bloqueia a ação do Espírito
Eu quero que vocês entendam isso. Não é que o Espírito Santo não pode fazer. O Espírito Santo não pode fazer na sua vida, na vida de quem está endurecido. Igreja, tem duas pessoas no culto. Um é um pecador, uma pessoa que vive no mundo. E a outra pessoa é o crente que está ali todo dia. O pecador que veio a primeira vez na igreja, se arrependeu de todo o coração, se quebrantou para Deus. E o cristão que está ali todo dia, não se aquebranta a Deus. De repente, o pecador se abre e o Espírito Santo visita ele e muda o coração dele, enche ele. E aí a pessoa que está ali todo dia ao mesmo tempo está fria. O Espírito Santo operou sim ou não? Do mesmo jeito nos dois. A diferença é que um recebeu e o outro não. A gente sempre bate nos cristãos, né? Mas tem pessoas também que vêm ao culto e não se abrem, amém? Tem pessoas que, pecadores, quando eu falo pecadores, igreja, não que a gente é santo, melhor que eles. Falo pessoas que não têm a vida de Cristo ainda. Glória a Deus. Que também vem ao culto, vem à igreja, mas não se abre para Jesus. Você entende, igreja? Que não se abre para que algo verdadeiro aconteça no interior. Amém? Então o Espírito Santo está aqui, a palavra está aqui, é que nem Jesus. Jesus quis curar na sua cidade, mas ele não pôde operar muitos milagres ali, por quê? Por causa da incredulidade. A pessoa que está no mundo, a gente até entende, tem paciência, porque tem os demônios, tem a falta de conhecimento, tem a falta de entendimento, tem muita coisa que ouviu, dor, sofrimento, coisas que viveu. Agora o cristão, que está ouvindo sempre a palavra de Deus, que vê Deus ali fazendo na vida do outro, na vida dela, e a pessoa ainda é dura, insensível. Vocês entendem, igreja? Glória a Deus. Amém? Mas tem uma esperança aqui para vocês. Igreja, quando eu e você, a gente se volta para Deus com arrependimento genuíno, a gente desfruta da presença de Deus. O que faz com que o coração da pessoa fique endurecido? É a insensibilidade com o Espírito Santo. E o que é insensibilidade com o Espírito Santo? Como eu falei para vocês, a pessoa começa a viver uma vida dissoluta, que está tudo bem, faz tudo, já não tem mais aquele temor de Deus. Quando eu falo temor não é medo, mas é aquele respeito, sabe? Sabe quando você sabe que Deus está ali? Você perdeu isso. O que a pessoa vai fazer? A pessoa precisa fazer, ela precisa se arrepender. Glória a Deus. Igor, o que é se arrepender? Aí ficar com aquele remorso. Meu Deus, me desculpa porque eu fiz isso. Senhor, perdoa. Igreja, se arrepender é reconhecer que errou. Ponto. Deus, eu fui lá, peguei o copo que o Senhor falou para eu não pegar. O Senhor me perdoa? Sim. Glória a Deus, está perdoado. Isso é arrepender? Não é ficar, ai, meu Deus, não, mas Deus sabe o que eu fiz. Não, igreja. Arrependimento é primeiro você ser sincero com você mesmo. Você reconhecer, poxa, eu fiz e não deveria ter feito. O Espírito me avisou, errei. Pronto. Senhor, eu preciso do seu perdão. A Bíblia fala que há perdão disponível. Você vai receber. Glória a Deus. Amém? Igor, eu não falhei, eu não errei. Tá tudo certo, não tem nada que me acusa. Por que eu não provo da presença de Deus de maneira mais profunda? E se você é cristão, se você está com Jesus, vou falar, se você é filho de Deus, vou usar a palavra, se você é crente, igreja, quando você se aquebranta a Deus. Qual que é a diferença do aquebrantamento e do arrependimento? O arrependimento é quando tem a ver com alguma coisa que você falhou. Amém? Você se arrepende. E qual que é a diferença do aquebrantamento? O aquebrantamento é quando você se humilha a si mesmo, a Deus. Não é Deus te humilhando, não é ninguém te humilhando. Quero que vocês entendam isso, amém? Entenda? Pensa assim, quando você pega um animal e você coloca uma cordinha no pescoço dele e você tenta conduzi-lo e ele resiste. É difícil conduzi-lo, sim ou não? Sim ou não? Agora quando você pega um animal que ele é manso, que ele é dócil, que ele é humilde de corar, e você o conduz, fica mais fácil, sim ou não? E quando esse animal, ele está indo em direção ao precipício, e você tenta trazer ele, tenta tirar ele, ele resiste, fica difícil, sim ou não? Você tem que usar a força. Vocês entendem, igreja? É o espírito com o coração do cristão. Se você se aquebranta para Deus, a igreja é automático. Se você se aquebranta para Deus, o Espírito Santo vai conseguir te guiar. Por isso que Gabriel fala assim, que Deus dá graça ao humilde, mas ele resiste ao soberbo. Muitas vezes você não está em pecado, você não fez nada de errado,
mas dentro de você, você é do seu jeito, é da sua forma, você ainda é duro de corar? Igreja, quero que vocês entendam isso. Quando você se humilha a si mesmo, quando você se aquebranta, você não está fazendo isso para homens, você está fazendo para o próprio Deus. Talvez a humilhação seja pedir perdão. Vocês entendem? O aquebrantamento ali. Igreja, essa é a verdadeira vida espiritual. Senão, tudo vai ser vazio. Você vai vir à igreja e você não vai viver na sua vida as coisas boas. Você não vai ter aquela alegria de servir a Jesus. Você não vai ter aquele amor em cuidar das pessoas, em falar de Jesus para as pessoas, porque você está vivendo uma frieza espiritual no seu próprio coração. Fala assim, mas o Espírito Santo, ele derrama o fogo. Ah, igreja, quando o Espírito Santo derrama o fogo. Igor, que fogo é esse? Não é só um fogo que você sente no seu corpo, mas é um fogo que pega o seu coração. É um fogo que começa a mudar as motivações do seu coração. Aí é fogo de verdade. Aí você sente, usar aquela palavra que os cristãos falam, né? Aí você sente o renovo de Deus. O que você sente é um avivamento pessoal. Você quer buscar Deus porque você quer buscar Deus. Você não fica condicionado, mas meu esposo não vai para a igreja, mas meu irmão não vai para a igreja, meu marido não vai, fulano não vai. Você não está indo para a igreja porque fulano vai, você vai porque você quer ir. Porque o Espírito em você clama, Abba, Pai. Porque dentro de você, você quer a presença de Deus. Você quer ter comunhão com Deus. Você não vai mais por causa de uma circunstância, de uma dor, de uma tristeza. Você vai porque você sente que necessita da presença viva de Deus em você. Começa a haver uma transformação nas suas motivações. Igor, o que é uma motivação? Motivação é o que você faz. Na verdade, a motivação é o porquê você faz o que você faz. Vou dar um exemplo. Você chega numa pessoa e fala, olá, bom dia. E você dá paz para ela. Mas dentro de você, você quer bater nela. Você quer matar ela. Você, nossa, como irmão. Por isso que a Bíblia diz assim, ó. Deus não vê como homem vê. Deus vê o coração. Deus vê a motivação. O que de fato levou a pessoa a fazer o que ela está fazendo. Por isso está escrito em Coríntios assim, ainda que eu tivesse fé de maneira tal que eu movesse os montes, ainda que eu tivesse o dom de profecias, ainda que eu tivesse todas as coisas, ainda que eu pegasse o meu corpo e jogasse no fogo para ser queimado, se eu não tivesse o ar, de nada valer. O que ele está falando? Da motivar. Quer dizer, se aquilo que me levou a fazer o que eu fiz não foi o amor, não foi algo genuíno, proveniente do Espírito, é vão. É assim quando a pessoa vem para a igreja, mas dentro do coração perdeu o fogo. Glória a Deus. Olha o que Jesus disse. Abre em Lucas 12:49. Lucas capítulo 12, 49. O que Jesus disse? Eu vim para trazer o quê? O fogo sobre a terra. E como eu gostaria que vocês já tivessem em chamas. Eu vim trazer o fogo à terra. E como eu gostaria que vocês estivessem em chamas. Igor, em chamas pelo quê? Jesus está falando que é me tacar fogo. O fogo que Deus está falando aqui não é um fogo literal. É o fogo que apareceu para Moisés na sarça ardente. É o fogo que queima, mas não consome. É o fogo que quando cai no seu coração começa a queimar as motivações. Começa a transformar, começa a lavar, pelo lavar regenerador, o seu coração. Você começa a ter uma vida com Deus de verdade. Você não está mais condicionando a sua vida com Deus a uma bênção, a um milagre, a alguma coisa. É algo que muda você de dentro para... É o fogo do Espírito. É o fogo do Espírito. Esse fogo é genuíno. Jesus disse uma parábola uma vez assim, que quando uma candeia está acesa, ninguém esconde ela debaixo da cama. Deus pega ela e põe ela no alto, para que ilumine todos os que estão na casa. Então tem pessoas que a candeia dela está apagada, mas ela quer que as pessoas se iluminem. Não, mas lá em casa fulano não vai para a igreja, fulano não ora, fulano não busca. Nossa, eu estou sozinho. Jesus falou, ei, se você estiver aceso,
Deus pega você e põe no alto, para que a luz que está em ti ilumine todos os que estão na... Você entende? Quando a pessoa, a igreja, é orgulhosa e não reconhece a sua culpa, ela sempre põe a culpa no... Não, mas fulano não vai para a igreja, fulano não ajuda. Não, igreja, esquece fulano. Pega você e o Espírito Santo, fala: Espírito Santo, agora você e eu e você. E vamos embora. E aí os frutos, as obras que Ele vai fazendo em você, vai brilhar. Porque é Ele. E aí as pessoas vão sendo convencidas, vão sendo atraídas. Igreja, por que Jesus, quando chegava na cidade, as pessoas eram atraídas até Ele? Por causa da presença de Deus. Sabe quando você está com muita sede, e você, não vou falar que a água tem cheiro, né? Vamos lá, quando você está com muita fome, e você sente o cheiro do churrasco. Você é é a mesma coisa. Se você está cheio do fogo do Espírito, a Bíblia fala assim: não é por força nem por violência, mas é pelo meu Você não precisa convencer ninguém de nada. São poucas palavras, mas é a presença do Espírito Santo que opera a maior parte. Glória a Deus. Amém. Vou ler o último verso com vocês aqui. Vai lá em Atos capítulo 3, versículo 19. Atos 3, 19. Atos 3, 19. Aqui é Pedro pregando. Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que assim sejam apagados os vossos O que é que ele está falando? Atos 3, 19. Voltem. Arrependimento, igreja, nada mais é do que voltar o seu coração para Deus. Em Apocalipse está escrito assim: lembra-te de onde caístes e volte ao primeiro amor e às suas primeiras obras. Vocês entendem? Glória a Deus. E olha o que acontece, igreja. A gente não vai ler mais um versículo, amém? A gente já está encerrando. Ó, eu queria falar para vocês mais sobre aquebrantamento. A gente vai ler outro versículo, ó. Olha o resultado, igreja, de uma pessoa que se arrepende e se aquebranta. Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que assim seja apagado os seus pecados. Quer dizer, a culpa vai embora. Mas olha o próximo verso. Põe o próximo, Thaís. De modo que a presença do Senhor venha. De modo que a presença do Senhor venha. Tempos de refrigério. Sabe você? Você tem uma convicção, um testemunho interior que tudo vai ficar bem. Por quê? Porque você tomou uma decisão correta. Quando você falhou, quando você errou, quando você sente que está frio, vamos dizer assim, não frio, né? Mas está indiferente, você começa a se quebrantar e a buscar a Deus de todo o seu coração. O resultado é que você tem paz. E Ele envia o Cristo, Ele envia o Cristo que vos previamente designou, Jesus, que é Pedro pregando para os judeus. Igreja, quando você se aquebranta, você prova a presença de Deus de uma maneira diferente. De uma maneira que você pessoalmente nunca provou antes. Glória a Deus. Vamos ler o último verso aí, vai em Salmos 51, 10. Salmos 51, 10. Ó, aqui é um rei, o rei Davi. Olha o que ele disse: ó Deus meu, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto ou inabalável. Põe o próximo, Thaís. Não me afastes da tua presença. E nem o quê? E nem tires de mim o teu espírito. Olha isso, igreja. Põe o 12, Thaís. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me como um espírito disposto a obedecer. O que é um espírito disposto a obedecer? É uma pessoa mansa, que se o Espírito Santo falar, ela vai. É uma pessoa humilde, que se o Espírito soprar, ela não resiste. Ela não fica assim: Deus, mas... Não, ela vai. E o que ela tem, que as outras pessoas do mundo não têm, e elas buscam? Restitui-me a alegria da tua salvação. O que é a alegria da tua salvação? É a plenitude do Espírito. Sabe quando você fica cheio do Espírito e você, dentro de você, sente aquela plenitude, aquela completude, você se sente completo interiormente?
e alegre? Mas você não ganhou 1 milhão, você não ganhou um carro, você não... O Espírito de Deus te satisfaz? Igreja. Busque a presença de Jesus. Busque o Espírito. Ele disse: buscai primeiro o reino dos céus e as demais coisas vos serão. Quer dizer, busque a presença de Deus. Busque ter comunhão com o Espírito Santo. E as demais coisas, as coisas do dia a dia, o mesmo Espírito que você está buscando vai te guiando em tudo que você deve fazer. Acho que eu já contei para vocês aqui, né? Sobre eu não ter namorado, ficado um tempo sem namorar. Já contei isso para vocês? Teve uma época que eu queria namorar, era mais jovem, né? E eu estava orando, fazia muito tempo. E aí o Espírito falou para mim assim: filho, não, agora não. Aí eu não fui. Foi a melhor decisão que eu fiz, que eu tomei na minha vida. Igreja, por eu ter feito, não a glória de Jesus, mas por eu ter decidido humildemente, com a humildade que vem dele também, por eu ter dado ouvido e deixado ser guiado pelo Espírito Santo, eu conheci Deus de uma maneira que eu nunca tinha conhecido até aquele dia. Você entende? Então, à medida que o Espírito Santo te chama, te conduz, ele vai te emergindo, ele vai te batizando ainda mais no coração de Deus, no interior de Deus. Você vai ficando cada vez mais amigo e íntimo de Deus. Você vai conhecendo a Deus. Igreja, quando você conhece a Deus, a sua fé funciona. A fé é a confiança, sim ou não? Como é que você vai confiar em alguém que você não conhece? Igreja, como que eu posso vir aqui e pregar para vocês um Jesus que eu não conheço? Só porque eu sou pastor? Só porque tem a Bíblia? Essa é a vida do Espírito, igreja. Você começa a conhecer Jesus. Paulo falou isso, né? Porque eu bem sei, quer dizer, eu conheço em quem tenho crido. Por isso que muitos cristãos estão desanimados, estão tristes, estão sem força. Eu vou para a igreja, mas Deus não me ouve, minha oração. Porque ela está buscando todas as demais, e não a Deus, e não o reino de Deus. Não adianta, igreja, não tem oração se você não mudar a trajetória. Esse homem que falou aqui, ó Deus, tira tudo de mim, mas não me lance fora da tua presença e nem tira o teu espírito. Ele não era uma pessoa que não tinha nada, ele era um rei. Ele tinha terras, ouro, mas ele sabia que o que realmente importava, o que realmente sustentava ele vivo e de pé, era a presença de Deus. Você compreende? Glória a Deus. Fala assim: Jesus, esse versículo eu quero que vocês não abram não, quero que a Thaís coloque esse. Fala assim: Jesus me chamou para a sua mesa. Thaís, coloca para mim Apocalipse capítulo 3, versículo 20. O Espírito Santo chamou você para a mesa. O que é mesa? Fala assim: mesa. Mesa. Quando você quer receber bem um convidado na sua casa, o que você faz? Uma mesa, um almoço. Lá você coloca pão, comida, churrasco, aleluia, né? Você prepara uma coisa boa. E ali você senta e come. A mesa na Bíblia significa comunhão. Significa, quando você senta à mesa com alguém e começa a conversar. Geralmente quando o casal quer sair junto, o que ele faz? Ele convida, geralmente o homem convida a mulher para mas eles querem comer? Eles querem sentar e ter como? Fale-me mais, conte-me mais sobre você. Quer dizer, você começa a conhecer e você também começa a deixar ser conhecido. Isso é mesa, igreja. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, em seu corá, e cearei com ele e ele com... Eu entrarei no seu coração. E ali dentro do seu coração, eu vou ter intimidade com você. Você entende, igreja? Eu e você somos... A ceia de Jesus Cristo é isso. É você que não está vivendo em pecado. Creio que a maioria de vocês, né? Creio, Jesus. Estou brincando. Mas que está vivendo uma vida para Jesus. A Santa Ceia representa isso. Você vir aqui até Deus e ter comunhão com Deus. Se aquebrantar, Jesus. Fala: Jesus, verdadeiramente eu preciso de Ti. Eu preciso da Sua presença.
Senhor, eu preciso dessa comunhão. O que me mantém vivo e de pé é a sua presença. É isso, igreja. Thaís, põe Lucas 13, 29. Lucas 13, 29. A gente vai ler esse último versículo. Lucas 13, 29. Pessoas virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul e ocuparão seus lugares à grande mesa do reino de Deus. A Santa Ceia é isso, igreja. A Santa Ceia é quando você reconhece o seu pecado, a sua falha. Igor, eu não estou vivendo em pecado, eu não estou vivendo em falha, eu tenho me separado, estou vivendo em santidade. Mas eu sinto que eu preciso me aquebrantar para Jesus. Eu sinto que sabe, eu já não estou... Não tem mais a ver com pecado, igreja. Tem uma hora que já não tem mais a ver com pecado. Tem a ver com o que você quer. Você entende? Qual o seu objetivo? Ou melhor dizendo, qual é a sua prioridade? É só ter uma vida boa na terra? É só ter um casamento, uma família? É só isso? Isso é bom, sim ou não? Glória a Deus, isso é ótimo. Mas ainda não é tudo. Sabe, não é o tudo que Deus tem. Eu não estou desencorajando a você orar pela sua família e nem buscar. Não é isso. Estou querendo te mostrar, por meio da palavra, não eu, mas o Espírito, que existe algo maior. Glória a Deus. Igor, que lugar é esse? Esse lugar da mesa é o lugar onde você tem... Lembra que a gente leu em Romanos 17? Que a gente agora é cordeiro com Cristo. Sabe, quando você recebeu Jesus, tem uma cadeirinha escrita com o seu nome. Você não pagou para estar ali, mas Jesus pagou. Você pode puxar, sentar e ceiar. Ter comunhão com Deus. Você foi reconciliado com Jesus Cristo. Feche os seus olhos nesse momento. Curva a sua cabeça. Eu quero te encorajar a orar agora. Se a sua oração vai ser de arrependimento, de aquebrantamento, eu não sei. Isso é com você e o Espírito Santo. Se você sente que tem falhado, que cometeu algum pecado, que falhou, Deus, eu pequei, eu fiz isso conscientemente, eu sabia que não deveria ter feito. Peça perdão ao Espírito Santo, a Jesus agora. Peça perdão a Jesus e deixe com que o Espírito Santo lave o seu coração. Deus, eu acho que não tem nada que me acusa, Pai, aqui no meu coração, mas eu tenho vivido uma vida tão distante da sua presença. Sabe, eu sou como aquele filho que está em casa, mas não tem comunhão com o Pai. É aquele filho que come da mesa, mas não conversa com o Pai na mesa. É aquele filho que perdeu a intimidade com o Senhor. Deus, eu não quero de maneira nenhuma me afastar da sua presença. Eu não quero deixar com que as coisas desse mundo, com que as preocupações dessa vida tire o meu foco. Tire a minha principal prioridade, que é a sua presença, Senhor. Eu não quero deixar que nada desse mundo tome o seu lugar em meu coração, porque o Senhor me deu um lugar na sua mesa, mesmo sem eu merecer. Fale para Jesus que você vai dar ouvido ao Espírito Santo, que você vai deixar o Espírito Santo guiar a sua vida, que você vai confiar nas mãos dele a sua vida.